Como podemos aproveitar esse período em que estamos nos adaptando ao distanciamento social para olhar desordens sistêmicas que podem estar ocorrendo no nosso relacionamento familiar? Bem, eu convido você para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Para quem ainda não me conhece, eu sou Helenice Coelho. Eu sou especialista em adaptação de mulheres expatriadas e imigrantes. Ou seja, eu trabalho com mulheres que foram para fora do país ou que moram fora da sua cidade natal dentro do Brasil. O meu trabalho é fazer com que essa mulher seja feliz onde ela está, utilizando a inteligência sistêmica, seja no âmbito pessoal, familiar ou no seu profissional. Então, vamos lá. Uma das palavras mais utilizadas nesse momento que estamos vivendo é a palavra adaptação. Mas qual o sentido da palavra adaptação nesse contexto sistêmico? A adaptação é a capacidade de se ajustar às diversas situações que se apresentam na nossa vida, seja no âmbito pessoal, familiar ou profissional. Mas para ter sucesso nessa adaptação, nós precisamos usar da nossa resiliência, que é a capacidade de enfrentar as adversidades e entender que não temos, muitas vezes, o poder de mudá-las. Aí sim, entramos nos processos sistêmicos através das constelações familiares, que pregam exatamente isso, a aceitação da vida como ela é. E para facilitar essa aceitação, eu utilizo nos meus trabalhos a inteligência sistêmica, a capacidade de aplicar os princípios sistêmicos na nossa vida cotidiana. Nesse momento, nós estamos tendo que literalmente nos adaptar a tudo, praticamente tudo. E eu creio que ainda vamos ter que nos adaptar a muitas coisas que ainda virão após essa pandemia. Já que estamos todos em casa, passamos o tempo todo em casa, esse é um excelente momento para aproveitarmos e desenvolvermos um olhar mais aguçado sobre possíveis desordens que pode estar acontecendo na nossa família, oriundos do nosso sistema familiar. Nós podemos ficar mais atentas às coisas que acontecem nos nossos relacionamentos, seja de marido e esposa, ou nos nossos relacionamentos com os filhos, ou mesmo no relacionamento entre os filhos. Mas para conseguirmos observar as possíveis desordens, nós precisamos antes conhecer um pouco dessas ordens que regem os relacionamentos. Vamos lá. Nós temos basicamente 3 ordens que regem a constelação. Bert Hellinger chamou de ordens do amor, que são o pertencimento, o equilíbrio de troca e a hierarquia. O primeiro item das ordens do amor é o pertencimento. No pertencimento, podemos dizer que todos têm o direito de pertencer ao seu sistema, ou seja, ninguém pode ser excluído, seja por possível doença, ou por uma possível dependência, ou algum ato ilícito. Bert Hellinger deixa muito claro que todos têm o direito de pertencer ao seu sistema familiar, ninguém pode ser excluído. O segundo item é o equilíbrio de troca. No equilíbrio de troca, podemos dizer que precisamos dar na mesma medida em que tomamos do nosso parceiro. E sempre que haver um equilíbrio entre essas trocas. Só não existe equilíbrio entre as trocas relacionadas entre pais e filhos, pois nesse caso os filhos nunca terão como recompensar os pais pela vida que receberam. O terceiro item é a hierarquia. Na hierarquia, tem mais peso aquele que vem primeiro. Primeiro os pais, depois os filhos. Entre os filhos, o mais velho tem o primeiro lugar, depois vem o do meio, depois o mais novo. Vale mais aqui a data de nascimento. Vou dar um exemplo. Quando uma mulher está grávida e surge uma complicação no parto, o médico precisa escolher entre a vida da mãe e a vida da criança,
Segundo as constelações familiares, a vida da mãe tem prioridade em relação à vida da criança. Então, agora, conhecendo melhor as ordens do amor, nós podemos observar se há alguma desordem acontecendo nos nossos relacionamentos familiares. Existiu no nosso sistema familiar alguém que foi excluído por talvez ter um vício com a bebida alcoólica, alguma dependência química? Nós podemos começar a pensar e relacionar com algo que pode estar acontecendo na nossa família atual ou no nosso sistema familiar, o sistema dos nossos pais, dos nossos avós. Agora, nós já vamos começar a observar e, de fato, demonstra que podemos estar tendo alguma desordem acontecendo nesse momento. Nos próximos slides, vão ter aí várias reflexões que vocês poderão observar se está havendo ou não essa desordem. E vocês vão poder encher os potinhos. À medida que as perguntas vão aparecendo, vocês vão enchendo aí os seus potinhos para ver se no final realmente existe ou não essa desordem. Se essa desordem está em uma proporção, em uma grandeza e precisa ser vista com urgência. Então, eu vou deixar aqui agora algumas perguntas que vão facilitar para que você possa observar, né, durante esse período que a gente está em casa, que a gente está com mais sensibilidade para observar e ver se realmente está havendo ou não uma desordem dentro do seu sistema familiar. Então, essa primeira pergunta que eu quero deixar para você é: seu filho, ele tem alguma atitude estranha que faz com que você lembre de alguma pessoa específica da sua família? Alguma reação a um determinado momento, a uma determinada fala sua, em que você olha a reação do seu filho e fala assim, e pensa, puxa, mas ele está reagindo igualzinho fulano de tal reagiria ou reage. Observa se o seu filho tem alguma atitude ou alguma reação que não condiz com a personalidade dele e que pode te lembrar algum membro da sua família. Ou um tio, ou um irmão, ou um avô. Uma segunda dica para facilitar a sua observação. Como são os relacionamentos dos seus filhos? Você percebe que eles seguem uma hierarquia? O mais velho tem mais voz ativa? Ou é o mais novo, muitas vezes, que quer mandar no mais velho, passa por cima da autoridade do mais velho, não segue a hierarquia? Uma outra pergunta bacana que vai facilitar a sua observação é: como está o relacionamento com o seu parceiro? Você dá mais nessa relação do que recebe? Ou é o seu parceiro que dá mais nessa relação e você só recebe? Existe aí algum desequilíbrio entre o dar e o receber que fica visível entre a relação de vocês? Um outro item para você observar. Na sua família, entre você e o seu marido, num primeiro relacionamento, existe algum filho não nascido? Houve um aborto ou algum filho que nasceu e morreu? E vamos aí para mais uma dica. Você é uma mãe super protetora? Daquelas que não permite que a criança fique com o pai? Muitas vezes, os pais são separados e a mãe fica com receio de deixar que a criança fique com o pai no final de semana ou que saia com o pai para passear, com medo de que aconteça alguma coisa, que o pai não olhe direito, que a criança caia e se machuca, coisas desse tipo. Você é uma mãe dessa super protetora?
Então vamos aí agora para a nossa última dica desse vídeo. O teu filho chora muito e não quer ir para a escola? Essa é uma questão muito importante que tem muito mais a ver com problemas da mãe do que talvez com problemas relacionados à criança na escola. Muitas vezes você tem uma criança aí que está indo pela primeira vez para a escola, né, para as primeiras séries aí, e essa criança chora muito e diz não querer ir para a escola. Mas muitas vezes não porque há algum problema na escola. Claro, isso também tem que ser verificado antes. Mas porque a criança está muito agarrada em você. Você percebe que o problema não está na escola, mas está na criança querer estar com você. Então, muitas vezes isso pode ser um problema emocional que você está tendo, que a mãe está tendo, ou o pai, e que a criança percebe, a criança sente a necessidade de estar com você, para ficar com você, para te proteger, para cuidar de você. E por isso ela não quer sair de perto, ela não quer ir para a escola. Então, é um ponto muito importante que precisa ser observado, está muito ligado aos pais, né, a problemas não resolvidos dos pais, em que a criança pode perceber, e isso faz com que a criança não se desenvolva. Bom, agora com essas dicas, você já sabe o que olhar para perceber se há alguma desordem no seu relacionamento familiar. Porém, você precisa ter em mente que não podemos generalizar, pois nem tudo é uma desordem, e nem tudo tem a ver com a constelação familiar. Bem, essas dicas, essas perguntas que eu deixei acima, são para facilitar, né? São exemplos bem superficiais que servirão para que você possa, nesse momento, começar já a aplicar a inteligência sistêmica em situações do seu cotidiano familiar, para que a gente possa aproveitar esse momento que estamos todos em casa para colocar um olhar mais carinhoso, mais amoroso nessas questões que podem sim ser uma desordem e que podem acarretar fracassos, falta de prosperidade ou doenças. As constelações familiares, elas entendem que as relações humanas, elas têm regras ou ordens que nós não podemos alterar essas ordens ou essas regras ao nosso bel prazer sem sofrer dano. Por isso é importante que a gente ponha um olhar mais voltado a resolver essas questões, porque caso haja alguma desordem, essas desordens podem nos provocar sérios danos. Essas foram então as informações que eu queria passar para vocês através desse vídeo. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até o final. Eu espero que vocês coloquem em prática, que vocês apliquem na vida cotidiana de vocês, na sua rotina do dia a dia, a inteligência sistêmica. Um grande beijo, gratidão.